Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus e Yeshua Mashiach, o Eterno é a nossa salvação. Irmãos, em Mateus, no capítulo 10, no versículo 38 ao 39, nos é revelado o custo e o benefício de ser um seguidor, um servo de Yeshua Mashiach, Jesus, o Messias. E diz assim: "E quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á." Hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, que se declaram abertamente servos de Jesus e Yeshua, não estão dispostos a carregar a cruz, não querem renunciar a si mesmos. E Yeshua, ele nos fala, irmãos, que é necessário renunciarmos a nós mesmos. O quanto você está disposto a sofrer por amor ao Messias, ao Mashiach? Pois em verdade, ele nos amou primeiro. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é o casamento. Pois essa geração parece ter se esquecido por completo sobre a seriedade que é viver um casamento. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: "E aqui está a segunda ofensa. Vocês enchem o lugar de adoração com sua choradeira e fungação, porque não recebem do Eterno o que pedem. E sabem por quê? É simples. Porque o Eterno estava lá. O Eterno estava lá como testemunha quando você fez seus votos de casamento à sua jovem noiva, que se tornou a sua mulher, a sua esposa, e agora quebrou esses votos. Ou seja, você desonrou a sua aliança, quebrou o elo de fidelidade com sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Foi o Eterno que fez o casamento, não você. Seu espírito, o espírito do Eterno, permeia até os menores detalhes dessa união. E o que ele espera do casamento? Ora, filhos. Portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você. Não traia sua esposa, a mulher da sua mocidade com quem você se casou. Eu odeio o divórcio, declara o Criador, o Senhor dos exércitos de anjos. Vou repetir, irmãos. Eu odeio o divórcio, a separação, declara o nosso Criador. Irmãos, vamos aprender com as Sagradas Escrituras sobre a aliança feita na presença do Eterno, o nosso Criador. O casamento é sagrado, mas essa geração insensata e sem temor às coisas do Criador estão trocando seus cônjuges, seu companheiro de uma vida toda, assim como se troca de roupa. E os servos do Eterno não podem ir pela onda do mundo, pois essa onda que vai e vem conduz a nossa alma para o mundo dos mortos, para longe do nosso Pai Celestial. O casamento é sagrado e os casais que fizeram uma aliança, um pacto com o Eterno em sua presença santa, devem ter a plena consciência dessa bela verdade. O casamento é sagrado. E para começarmos a adquirir o entendimento correto, vamos ler a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Vós todos considerai o matrimônio
com respeito e conservai o leito conjugal imaculado. Porque o santo juiz julgará os impuros e os adúlteros. Julgará os impuros e os adúlteros. Agora vamos ler em uma outra versão. Honrem o casamento e mantenham a pureza sexual entre marido e esposa. O Criador não aprova o sexo casual e ilícito. O matrimônio deve ser honrado entre o marido e sua esposa. E é importante lembrar às mulheres solteiras que homem casado é sagrado. Por isso não se deve cobiçar um homem de aliança no dedo. E isso vale para os homens que estão solteiros também. Homens solteiros não podem desejar uma mulher de aliança no dedo que seja casada. Se isso acontecer, a ira do Todo-Poderoso se acende contra a sua alma e você perderá as bênçãos do Criador preparadas para você. Como servos do Eterno, temos sempre que ter em mente o que a palavra do nosso Pai Celestial já havia nos alertado. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Criador, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Criador, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28. As pessoas que convivem perto de um casal que tem aliança com o Eterno devem ter muito respeito por este casal, pois são separados para a obra maravilhosa do Senhor, que é de formar uma nova família, trazer filhos ao mundo, os outros anjos que serão testados nesse mundo temporário. E aqui no meu canal do YouTube eu explico sobre a pré-existência. Tenho uma playlist inteira que contém vídeos onde ensino pela luz da palavra do Eterno sobre a pré-existência. E eu peço nesse momento ao nosso Pai Celestial que vocês possam ouvir e compreender a mensagem do Eterno, que me é dada através do Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele que nos direciona para aprendermos a verdade do nosso Pai Celestial, que é quem nos trouxe à existência. Irmãos, o casamento é entre o macho e a fêmea, uma aliança sagrada, e é tão profunda essa revelação que o apóstolo Paulo, em suas cartas, inspirado pelo Espírito Santo do Eterno, escreveu. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 31. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Também está escrito em Gênesis 2, versículo 24. Esse mistério é grande, ou seja, é profundo. Quero dizer, com referência ao Messias e à Igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Em outra versão diz assim: é por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. E é um grande mistério. Nem eu o entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo do Messias tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo respeito. O casamento é uma representação do relacionamento do Messias com o seu povo, os eleitos, onde é declarado serão um. Por isso, Yehoshua Mashiach, Jesus o Messias, disse, João 14, a partir do versículo 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda,
esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Quem obedece à voz do Criador tem ligação direta com ele. E quem crê no Messias tem o seu Santo Espírito governando o seu eu interior para uma vida de santidade. Assim como o marido deve santificar a sua esposa. Vamos ler Efésios 5, versículo 25 ao 33. Maridos, ame cada um a sua esposa, a sua mulher, assim como o Messias amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também o Messias faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, até aqui ficou bastante claro para os irmãos o quanto o casamento é sagrado. O que deve importar mais para o marido é a salvação da alma da sua esposa, conduzindo ela ao Messias, que é quem tem o poder de nos salvar. E a esposa também deve batalhar pela salvação da alma de seu marido. Esse deve ser o foco principal de um casal, alcançar a salvação no Messias para ambos. O marido agora depende da esposa e a esposa agora depende do marido. Por isso o Eterno os declara como uma só carne. Se o marido falhar como homem, como servo do Eterno, aquela mulher, que é a sua esposa, tem grandes chances de fracassar como ele nesse mundo temporário. Irmãos, ouçam a mensagem do Eterno, o nosso Pai Celestial. Isso é muito sério. O casamento é sagrado. O casamento é sagrado e deve ser honrado por todos. E a vontade do nosso Criador é que o casamento seja por toda a vida do casal. Essa é a vontade do nosso Criador. Enquanto ambos estiverem vivos, como diz na Igreja Católica. E nisso eu concordo com eles, pois o padre diz até que a morte os separe. E de fato, a aliança matrimonial funciona dessa maneira para o Eterno. E vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher, esposa, está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse versículo destrói qualquer argumento dos falsos mestres que insistem em defender um segundo casamento. Irmãos, Yehoshua Jesus, quando veio, afirmou a vontade inicial do Criador, o casamento monogâmico, como foi no princípio com Adão e Eva, os nossos pais carnais. E Yehoshua deixou claro que em casos específicos, como adultério, que está ligado também à violência, se colocar em risco de vida, pode sim haver divórcio, separação, mas ele mesmo não autorizou um segundo casamento e deixou um forte alerta sobre isso. Mas antes de ler esse alerta que o Messias deu para o seu povo escolhido, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo
confirma a ordem do Eterno sobre o casamento ter essa ligação até a morte, pois somente depois da morte é que ambos os cônjuges podem buscar por um novo casamento. E está escrito, palavras do Todo-Poderoso, o nosso Criador e Pai Celestial, 1 Coríntios 7, a partir do versículo 10, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Igualmente, o marido não repudie sua mulher. Vou ler novamente a parte que diz, e se ela estiver separada, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com seu marido. Essa é a ordem do Eterno para a esposa e também vale o mesmo para o marido. O homem que é casado, que tem aliança feita não somente com a sua esposa, mas primeiramente aliança feita com um santo Deus existente, único e verdadeiro. O seu nome é Yehoshua Mashiach, o nosso Salvador, o nosso Messias, o nosso Rei e Supremo Senhor da glória. E é a Ele que temos de obedecer, queridos irmãos. E não a nossa carne, pois os desejos da nossa carne estão inclinados para o que o Eterno detesta, abomina. Assim corremos um sério risco de perder a chance de retornar de onde saímos. Pois é importante lembrar aqui aos irmãos que antes do nosso corpo humano, o nosso espírito já existia. E estávamos juntos ao nosso Pai Celestial. O segundo casamento é algo que vai de contra a vontade original, a vontade verdadeira do Eterno. O Criador não proíbe a separação do casal quando se ocorre adultério, que seria o mesmo que atentar contra a sua vida, colocar a sua vida em risco. Sim, nesses casos específicos, é recomendável a separação. É compreensível a separação. Mas entenda que, quando você se casa com alguém na presença do Santo Deus único e existente, vocês dois estão fazendo um pacto com o Eterno, uma aliança de vida e comprometimento com Ele pessoalmente. Por isso, os maridos são ensinados a amarem suas esposas, como o Eterno ama a sua igreja. Ele deu a vida dele na pessoa de Yehoshua Mashiach para salvar os seus eleitos, e a esposa deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa ao Mashiach, ao Messias. Então, se você é homem ou mulher que tem uma aliança no dedo e está me ouvindo agora, se essa aliança foi feita na presença de testemunhas perante o Criador, essa aliança se tornou um elo vivo entre o seu Pai Celestial, você e seu cônjuge. Casar-se significa unir-se à nossa metade que reside em um corpo diferente. O casamento é a reconexão de duas partes em um todo. E assim sendo, é a cura para muitas feridas. É a força de um para o outro. Em hebraico, a palavra para o homem é ish, que contém a letra yud, e a palavra mulher isha, contém a palavra rei. Ambos formam um dos nomes do Criador. Isto nos ensina que quando um homem e uma mulher vivem juntos com amor e harmonia e respeito, o Criador habita em seu meio. Meu cônjuge significa que eu tenho obrigações com o outro, não direitos ou posse sobre o outro. Significa que é meu dever cuidar, fazer o melhor para atender suas necessidades e tentar fazê-lo feliz. Um homem sozinho pode ser vencido,
mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4, versículo 12. Então, a aliança que o casal faz na presença do Criador é uma aliança que é feita com ele também. E essa aliança só deixa de ser validada com a morte de um dos cônjuges. Somente depois da morte do seu cônjuge é que você, homem, você, mulher, pode buscar por um novo casamento. Pois segundo casamento é, na verdade, um adultério. Vou repetir. Segundo casamento é, na verdade, um adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Palavras do nosso Rei e Senhor, a quem devemos obediência. Foi dito, Mateus 5, versículo 31 e 32, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada estará cometendo adultério. Essa parte é importante para entendermos. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. E Yehoshua diz que no caso específico de imoralidade sexual que envolve atentado também contra a vida, pode haver a separação do casal, mas ele de maneira nenhuma autorizou um novo casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, vou ler novamente. Ordem do Senhor, não minha, disse o apóstolo Paulo. Se a esposa se separar do marido, ela deve permanecer solteira, ou então voltar atrás e se acertar com o marido. E o marido não tem o direito de se livrar da esposa. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela ficará livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer como está. E creio que também eu tenho o Espírito do Eterno Deus, o nosso Pai. Irmãos, vamos juntos analisar a situação do rei Herodes. Apesar dele se casar com Herodias, a palavra do Eterno declara que Herodias já era casada com Filipe, o irmão do rei Herodes. Ou seja, aquele segundo casamento não foi abençoado, não foi aprovado pelo Criador. Estava debaixo de maldição. E João, seu servo, denunciou isso dizendo: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Marcos 6, versículo 18. Aqui mais uma vez, as Sagradas Escrituras confirmam para nós que se a pessoa buscar por um novo casamento, sendo que o marido ou a esposa ainda vivem, esse novo casamento, esse segundo ou terceiro casamento, constitui-se em adultério, pois só é permitido casar novamente depois da morte de um dos cônjuges. E isso é bem claro, irmãos, nas Sagradas Escrituras, nas Boas Novas de Yehoshua Mashiach. Separar em casos específicos que envolva traição, que também é uma espécie de violência contra a sua vida, sim, pode separar, mas casar-se novamente, não. Casar novamente só depois da morte de um dos cônjuges. Eu sei que essa palavra, irmãos, vai pesar em muitos corações. Muitos de nós casamos sem ter o real conhecimento do que é o casamento de fato. E o casamento, ele é muito sagrado para o nosso Criador. E irmãos, cuidado para não perder a sua salvação, ficar presos a doutrinas de homens, devido a falsos ensinos que te levarão à perdição e condenação.
O casamento não é algo para se brincar. O casamento é sagrado. E a aliança que você tem com o seu marido, com a sua esposa, é uma aliança feita com aquele que é santo, santo, santo. Quem se separou e o marido e a esposa continua vivo, não deve buscar por um novo casamento, pois se buscar, estará cometendo adultério. E Yehoshua disse: quem casar com a divorciada ou divorciado também estará cometendo adultério. Lendo as boas novas do nosso Messias, Jesus e Yehoshua, aprendemos que no casamento não existe essa palavra ex-marido e ex-esposa. Está escrito, 1 Coríntios 6, a partir do versículo 9, não sabeis que os injustos não herdarão o reino do Criador? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino do nosso Pai Celestial. Muitos conhecem a história da mulher samaritana. E ela foi honesta em reconhecer para Jesus e Yehoshua Mashiach que o homem que ela estava agora não era o seu marido, pois o homem que de fato era o seu marido era o primeiro com quem ela se uniu, e não esse com quem ela vivia agora. Vamos ler João capítulo 4, irmãos. Eu não vou ler tudo, mas somente a parte em que ela é honesta perante o Senhor. E está escrito, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus e Yehoshua Mashiach, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Irmãos, eu sei que muitos vão ficar furiosos com essa mensagem, mas é a verdade. E a verdade, irmãos, ela liberta. O casamento é sagrado. E quem separa do marido ou da esposa não pode buscar por um novo casamento. Se buscar por um novo casamento, estará cometendo adultério. Um novo casamento só é permitido pelo Criador após a morte de um dos cônjuges. E essa mensagem é tão profunda que até os discípulos de Yehoshua Mashiach se assustaram. Vamos ler Mateus 19 a partir do versículo 10. Então os discípulos consideraram se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. E mais uma vez, queridos irmãos, ouçam as palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. A ordem do Eterno é que se a esposa se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Mateus 19, 9 condena o novo casamento da parte inocente como sendo adultério. E por quê? Porque a esposa ou o marido está ligada pela lei ao seu marido. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto seu marido ou esposa vive. Somente a morte, preste atenção, irmãos, somente a morte dissolve
o laço. O adultério não dissolve o laço do casamento. O adultério não tem poder de dissolver o laço do casamento. A ligação do casal que está ligada principalmente, diretamente com o Criador. O adultério não dissolve o laço do casamento. Romanos 7, a partir do versículo 2. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então, assim, enquanto seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido viver, será chamada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que ela venha a se casar com outro homem. Lembrando, irmãos, somente a morte dissolve o laço. O adultério não dissolve o laço do casamento. O adultério não tem o poder de dissolver o laço do casamento. Você pode se separar em caso de adultério, em caso de violência, mas não pode buscar por um novo casamento, porque a esposa está ligada ao marido enquanto ele vive, e o marido está ligado à sua esposa enquanto ela vive. E se ambos buscarem por segundo casamento, coisa que não existe na palavra do Criador, se buscarem por um novo casamento, serão considerados adúlteros, e os adúlteros não herdarão o reino celestial do nosso Criador. Fiquem na paz, irmãos.